O empate que o Fortaleza conseguiu na Vila Belmiro diante do Santos foi mais do que uma vitória. O sabor foi muito maior pela maneira como esse resultado foi conseguido. Um Santos devastador no primeiro tempo. Sinceramente, eu duvidei que o Fortaleza saísse vivo de Vila Belmiro. 2 jogadores abertos pelos lados, Soteldo e Marinho, Sacha pelo meio, o apoio incessante dos alas, marcando um gol a 1 minuto, segundo aos 2 e fechando a conta depois com Sacha. Imaginamos uma situação horrível para o time do Fortaleza. E o que foi que aconteceu? Fortaleza empatou o jogo. O time do Santos não cedeu o empate, não. O time do Fortaleza é que foi atrás desse empate e conseguiu. Porque se o Santos desacelerou no segundo tempo, problema do Santos. Já vi o Santos fazer isso mesmo. Um primeiro tempo arrasador e um segundo tempo nem tanto, até acossado. Mas o Fortaleza encontrar força psicológica para reagir a uma situação daquela é que foi importante. Os alas passaram a jogar, Tinga, principalmente Carlinhos, a presença positiva do Wellington Paulista, o sistema de meio campo se adiantando, as modificações no sentido de aproveitar o movimento de velocidade imposto pelo Fortaleza e a marcação de 3 gols, podendo o Fortaleza, inclusive, ter marcado mais um. Se o Santos fez algumas modificações que não resultaram de forma positiva, problema do Santos. O Sanches entrou, todo importante. Essa história de falso 9 com o Jean Mota, que perdeu inclusive um gol, que eu acho que ele estava impedido, mesmo que não tenha sido irregular a jogada. Mas o fato é que o time do Santos foi surpreendido, aperreou-se e não teve como reagir. E o Fortaleza foi lá e marcou um empate para ficar na história dos grandes resultados do clube. Já no Castelão, o time do Ceará foi batido categoricamente pelo Flamengo, pelo placar de 3-0. Acho que o time do Flamengo, ele soube fazer uma leitura do time do Ceará. Foi o que eu percebi. Primeiro, essa história de o Flamengo mexido sem fulano e Beltrano, isso é um papo que não cola. O time tem elenco exatamente para mexer e não ter problema na produção. O time do Flamengo, ele soube ler o Ceará porque aquele momento inicial do Ceará, cheio de ímpeto, ele soube lidar com isso. Depois saiu para o jogo uma linha de 3 volantes, com esse jogador Gerson, taticamente um jogador importantíssimo, o Pires da Mota e o Arão, na frente uma bela participação do Gabigol, e dispensando até uma participação maior de Arrascaeta, Berril pelo lado direito, jogador de velocidade que contribuiu enormemente, com muita categoria, para a marcação do gol marcado por Gabigol no primeiro tempo. E o impacto dos 2 gols. O time do Ceará, ele pecou em algumas jogadas que poderiam ter uma conclusão melhor. Então, através de seu Lima, principalmente Leandro Carvalho, mas não faltou vontade ao time. Só que o time do Flamengo, ele foi, como se diz hoje, cirúrgico. O aproveitamento de 3 oportunidades reais, ele guardou 2. E aí, meus amigos, o resultado de 2-0 do primeiro tempo, ele pontuou o que foi o jogo a partir dali. Na segunda etapa, por exemplo, o time do Ceará, ao levantar demasiadamente a bola, sem lucidez, sem tramar a jogada, não se encontrou, apesar de toda a boa vontade do time. O que? Uma cobrança de escanteio do Ricardinho, quase gol olímpico? E o que mais? Eu nem me lembro, assim, de situações em que o time do Flamengo tenha feito força para se livrar dos ataques do Ceará, não. O Flamengo, como se diz até na gíria futebolística, deu uma encebada, administrou, fez uso de jogadores como esse jogador Bruno Henrique, depois o Everton Ribeiro, marcou o 3º gol de maneira espetacular e aqui para nós teve condições de construir até em outras oportunidades, com Gabigol, com Arão. Então foi indiscutível a superioridade do time do Flamengo. Não que o Ceará tenha feito uma desastrada atuação. Prevaleceu a maior categoria do Flamengo, que taticamente soube se comportar dentro de campo, e em termos de aproveitamento, eu diria que aproveitou o quê? 50% das chances? Foi o ideal para ganhar um jogo importante, numa festa muito bonita, proporcionada pelo torcedor cearense. É isso.